Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada e justificada, mediante a fé e em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito Romanos capítulo 5, versículos 1, que assegura que em Cristo nós somos justificados. E se em Cristo somos justificados, temos paz com Deus, perfeita paz. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante a revelação do Espírito Santo, quero aqui sempre o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho, da justiça da fé, no qual nele eu creio e vivo, firmado e edificado para a glória de Deus. Bem, estou tratando a respeito da nossa salvação, que segundo as Escrituras é uma salvação eterna, ou seja, é as Escrituras que afirma que os verdadeiros, que escolhidos de Deus por Ele em Cristo antes da fundação do mundo, estes têm a vida eterna, ou seja, estes são salvos uma vez e salvos para sempre. Nós estamos aqui tratando a respeito do assunto da salvação eterna que o sistema enfermo, mentiroso, assegura aos que não conhecem a verdade que esta doutrina é calvinista. Não, negando as Escrituras que esta doutrina é de Cristo. Esta doutrina é cristã e não calvinista. A verdade é que muitos que pregam contra a salvação, uma vez salvos, salvos para sempre, são aqueles que também nem sabem que estão salvos, ou seja, não conhecem a verdade das Escrituras por revelação, e alguns versículos que claramente não precisam de revelação, mas está escrito que nós somos em Cristo salvos uma vez e salvos para sempre. Vamos ver a primeira afirmação com relação à salvação eterna dos seus escolhidos. Deus escolheu-nos antes da fundação do mundo. Vamos estar aqui falando e testificando a respeito desta poderosa salvação que não se perde, como lobos vorazes, falsos pregadores e pregadoras ensina e insistem em dizer que a salvação se perde. E quando alguém crê nesta salvação que não se perde, ou seja, usa o termo salvo em Cristo, uma vez e salvo para sempre, eles insistem em desobediência e rebeldia contra Cristo e contra a sua palavra, afirmar que esta doutrina é calvinista. Esta doutrina nunca foi calvinista, pelo contrário, Calvino, ele creu, como diz as Escrituras, em pregar uma salvação que não é frágil, uma salvação que está em Cristo, não está nas minhas obras nem na minha capacidade, por isso ela não se perde. Confira esta verdade em João, no capítulo 10, versículos 28, que disse o Senhor Jesus: eu lhes dou a vida frágil ou a vida passageira. É assim que está escrito? Não. Está escrito assim: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente. E ninguém, olha só, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, mediante este versículo aqui de João, capítulo 10, versículo 28, assegura que não foi Calvino e nem foi homem nenhum, e que não estamos nas mãos de ninguém, senão nas mãos do próprio Cristo, que assegura: das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Pois como iríamos crer que a salvação ela pode se perder? Se alguém se diz que perdeu a salvação, é porque ele nunca foi salvo, porque os eleitos de Deus são salvos em Cristo antes da fundação do mundo. Logo, Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna. Ele não diz que eu dou uma vida que depende de vocês, de vocês podem perder. Não, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão.